brasileiro que eu quero falar para vocês é no time do Grêmio. O Grêmio confirma a contratação de um goleiro, já que o time vendeu o goleiro Marcelo Groi, agora confirmou o goleiro Júlio César, que estava no Fluminense. Isso mesmo, goleiro de 32 anos, assina um contrato de 2 temporadas com o time gaúcho. Ele que jogou no time do Fluminense 62 jogos na temporada, é a nova contratação do Grêmio, contratação confirmada. Notícias agora do Palmeiras, que inicia a pré-temporada com jogadores de sobra e também ainda pode reduzir o elenco para a temporada. No primeiro dia de treinamento, o Palmeiras tem 37 jogadores que estavam na academia de futebol, e desses jogadores, alguns devem ser emprestados na temporada. O Palmeiras que ainda está tentando a contratação de mais um jogador, que é o jogador Ricardo Goulart. O Palmeiras já confirmou alguns jogadores para a temporada e pode sim ter o elenco reduzido. O Palmeiras que tem muitos jogadores, tem jogadores de sobra, 37 jogadores, alguns deles podem ser emprestados agora, como foi o caso do jogador Arthur, que eu falei para vocês que foi emprestado para o time do Bahia, além, é claro, do jogador Eric, que está voltando de empréstimo, jogador Rafael Veiga. O Palmeiras também contratou o volante Matheus Fernandes, meia Zé Rafael e os atacantes Arthur Cabral e Carlos Eduardo, e também o jogador Felipe Pires para a temporada. E com isso o Palmeiras tem um elenco muito grande de jogadores e talvez reduza os jogadores para a temporada. E o mercado da bola no time do Flamengo não para, e o time carioca já conta com o sim do jogador Arrascaeta para confirmar a sua contratação. Se depender do jogador e do empresário do jogador, Arrascaeta vai jogar no time do Flamengo na próxima temporada. Porém, a dificuldade na contratação é com o time mineiro do Cruzeiro, que está dificultando o negócio. Por isso que o clube ainda não fala nada sobre a contratação do jogador. A oferta prevê um contrato de 5 temporadas para o jogador uruguaio no Flamengo, e ele passaria a ter o maior salário do elenco. O clube justifica o investimento como retorno técnico e financeiro. Atualmente, Arrascaeta recebe algo em torno de 150 mil dólares, cerca de 565 mil reais. E se ele for jogar no Flamengo, segundo o próprio vice-presidente do Cruzeiro, ele ia receber algo em torno de 3 vezes mais do que ele recebe no Cruzeiro. E o Flamengo pode sim contar com a contratação do jogador, já que o seu empresário e o próprio jogador estão querendo trocar de clube, e depende da negociação e da liberação do clube mineiro. E mais notícias sobre o jogador Arrascaeta e sobre o time do Cruzeiro. Segundo o Cruzeiro, que rebate ao jogador e também fala de reagir na justiça contra assédio ilegal de clubes. Isso mesmo, após a polêmica entre o jogador Arrascaeta e a sua possível saída para o time do Flamengo, em nota oficial, o time do Cruzeiro coloca a culpa na situação em representantes do jogador. Segundo o Cruzeiro, o atleta tem sido vítima dos representantes dele, que teriam conhecido como desonestos nessa negociação. O clube tenta isentar a Arrascaeta de responsabilidade direta pela situação e sugere uma mensagem divulgada em redes sociais do atleta, e não foi autoria própria do jogador. E o caso também pode sobrar para o time do Flamengo. O clube garantiu que vai tomar medidas legais contra clubes que ilegalmente assediam o jogador, o que parece mensagem direta para o time do Flamengo. O Cruzeiro garante que não tem sido procurado oficialmente pelo time carioca. O Flamengo, que teria apresentado uma proposta de 10 milhões de euros para representantes do jogador, e como a Arrascaeta tem contrato com o Cruzeiro por mais 3 temporadas, teoricamente deveria abrir negociações com o clube antes de procurar o atleta, e o Cruzeiro vai tomar medidas e vai dificultar bastante as negociações do Flamengo e também representantes do jogador. E mais uma contratação confirmada no futebol brasileiro, contratação confirmada agora no time do Londrina. Londrina confirma a contratação do lateral esquerdo César, do Atlético Mineiro. O jogador de 20 anos já treina com o elenco do Londrina e deve ser anunciado oficialmente pelo time. Ele vai suprir a saída do jogador Sávio. Jogador lateral esquerdo César estava no Atlético Mineiro. Jovem jogador de 20 anos é a nova contratação
do Londrina. O novo reforço do time vai ter a concorrência do jogador Felipe, que foi promovido da base, e também do jogador Igor Miranda, que vai fazer a função, mas deve atuar mais pelo meio agora na temporada. E mais uma contratação confirmada no time do Grêmio. O Grêmio vem confirmando bastante jogadores e mais um jogador confirmado que eu quero falar para vocês. Conforme eu falei em nossos vídeos, o Grêmio confirmou a contratação do jogador Rômulo e também do goleiro Júlio César, e agora confirma a contratação do jogador Montoya, isso mesmo, argentino Montoya, que estava jogando futebol mexicano, é o novo jogador do Grêmio. Meio-campista chega por empréstimo de uma temporada com valor de compra fixado, e ele é a nova contratação do Grêmio, contratação confirmada. E o Goiás, que vem confirmando bastante jogadores e agora confirma mais um jogador para a defesa, isso mesmo. Goiás confirma a contratação do zagueiro Iago, jogador de 26 anos, chega do Corinthians para o Goiás. Ele que tem passagem por empréstimo com o Bragantino, Ponte Preta, estava jogando no Botafogo e agora é a nova contratação do Goiás. Goiás que também contratou para a zaga o jogador Rafael Vaz e agora confirma também a contratação do zagueiro Iago. E mais notícias do Flamengo, que segue agitando bastante o mercado da bola. E a notícia é que o time do Flamengo está querendo a contratação do jogador Bruno Henrique do Santos, conforme eu falei para vocês em nossos vídeos, mas também vê o jogador Keno como plano B e prepara uma oferta de 22 milhões de reais para tentar a sua contratação. Notícias do Fox Sport. O Flamengo ainda segue para tentar a contratação de Bruno Henrique do Santos. A equipe oferece algo em torno de 25 milhões e mais 2 atletas para tentar a contratação do jogador, mas também tem o plano B, que seria a contratação do jogador Keno. A proposta está avaliada em 6 milhões de dólares, equivalente a 22 milhões de reais, mas o time do Egito ainda pode esticar ainda mais esse valor pelo potencial financeiro do Flamengo e pedir um pouco mais para liberar o jogador, para ele voltar para o futebol brasileiro. Jogador Keno, que foi vendido pelo Palmeiras por 37 milhões de reais, talvez volte para o futebol brasileiro, mas não para o Palmeiras e sim para o Flamengo, que tem o jogador como plano B caso não consiga a contratação do jogador Bruno Henrique. E notícias agora do futebol internacional sobre o jogador brasileiro Lucas Paquetá. Conforme eu falei para vocês em nossos vídeos, o Flamengo vendeu o jogador para o time do Milan e agora o time italiano oficializou a contratação do jogador. Ele que vai assinar um contrato de 4 temporadas. Jogador Lucas Paquetá é a nova contratação do time italiano, agora oficial. O time do Milan que pagou os 35 milhões de euros para o Flamengo, e jogador de 21 anos agora vai jogar no futebol italiano na temporada, vai jogar pelo time do Milan, agora oficial Lucas Paquetá.